Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Como que você está? Como é que está a sua família? Confesso para vocês que eu ando muito preocupado, querendo saber de todos. Tenho feito as minhas orações pedindo que Deus te guarde, te abençoe, te fortaleça. Gostaria de tê-los mais pertinho, mas como os irmãos têm ouvido aí os noticiários, ainda levará mais um tempo aonde ficaremos isolados, mas cremos que em breve, com a graça do nosso Deus, logo mais retornaremos às atividades normais e cultuaremos ao Senhor juntos. Queridos, essa é uma data especial, é um domingo dedicado ao Senhor, queremos fazer desse dia um dia especial e também é muito especial porque hoje comemoramos o Dia das Mães. Quero desde já parabenizar a todas as mães por estarem desfrutando desse tempo especial na presença do Senhor. Nós somos eternamente gratos pela sua vida, porque através de vocês somos muito abençoados. E temos a certeza que Deus tem algo muito especial para a vida de vocês, através daquilo que vocês ainda podem fazer, através da vida de oração, através do serviço no reino de Deus. Deus tem o melhor para todos nós. E hoje quero dedicar uma palavra especial para a tua vida, para agradecer e buscar o teu fortalecimento especial. E não só seu, mas também de todos nós. Pois o tema hoje nosso é Mães de joelhos, filhos em pé. Mães de joelhos, filhos em pé. Sabemos que isso não é um chamado apenas para as mães, mas um chamado para todo cristão. Pois sabemos que quando nos colocamos de joelhos, todos aqueles que estão conosco são beneficiados com essa intercessão, com essa vida de oração. E queremos então nos fortalecer sobre a importância de nos colocarmos aos pés da cruz, para assim ver florescer, ver crescer aquilo que somente Deus pode fazer, somente Deus pode realizar. Queridos, eu quero ler para a nossa reflexão de hoje a palavra do Senhor que está em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ler a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vou repetir esses dois versos. Por esta causa, me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Mas, queridos, ele mesmo preso, ele não deixou de frisar a importância da oração para que a igreja se mantenha em pé. O apóstolo Paulo traz essa ênfase sobre a oração cativo em Roma, mas sabendo que nada pode prender o poder da oração. Ele estava preso em Roma, mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso está agindo e operando além dos muros, além das barreiras, além das grades que o prendiam. E ele se coloca diante de Deus porque ele sabia que o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, estava operosamente ativa na vida da igreja. Nós temos que acreditar nesse poder da oração, que quando nos colocamos de joelho, Deus ele é poderoso para fazer um milagre na vida daqueles que não estão ali conosco, mas que estão além de nós. Que não estão ali nos limites geográficos da nossa casa, mas estão além desses muros que hoje estão nos enclausurando. Para termos uma vida consistente de oração, a primeira coisa que eu quero enfatizar hoje para nós é: priorize aquilo que é prioritário. Priorize a sua vida de oração de uma forma inegociável. Priorizar a intercessão pelos filhos é algo que precisamos colocar em nossa agenda antes que outras urgências cheguem até ela. Priorize a sua vida de oração.
priorize aquilo que tem mais importância na sua vida, que são os seus filhos. Nada é mais importante do que eles. Não há dinheiro, não há profissão, não há reputação, não há atividade que compense a troca, que compense a substituição da sua vida de oração em favor dos seus filhos. A gente precisa priorizar o que é prioritário. Sabemos que as demandas são imensas, sabemos que a gente tem que dedicar tempo para muitas outras coisas, nós sabemos disso, mas queridos, o que é mais importante do que ver os nossos filhos de pé? O que é mais importante do que ver a nossa família de pé, nosso casamento em pé? O que é mais importante do que a igreja estar de pé na presença do nosso Deus? Precisamos priorizar o que é prioritário. Precisamos enfatizar que não há nada mais valioso, não há nada que compense, não há sucesso, não há riquezas, não há status que compense a nossa vida na presença do nosso Deus, para buscarmos o favor dele em favor daqueles que amamos. Por isso, priorize a sua vida de oração. Na história da igreja, existe o testemunho muito forte de uma mulher chamada Susanna Wesley. Ela foi mãe do famoso reformador inglês John Wesley, fundador da igreja metodista. Susanna Wesley, olha só, ela teve 19 filhos. Dá para imaginar isso? Ter 19 filhos. Eu tenho 3 e já estou ficando quase doido. Mas essa mulher, ela teve 19 filhos. 19 filhos. Dá para imaginar uma casa? Dá para imaginar a rotina? Dá para imaginar as demandas que 19 filhos, sem contar um maridão, traz sobre a vida de uma mulher? Mas essa mulher, ela tão cheia da presença de Deus, e ela tinha uma consciência tão importante, tão forte dentro dela, sobre a prioridade da oração para que a sua família se colocasse de pé, que na casa dela tinha uma regra. Ela dedicaria, independente das demandas, 1 hora para Deus. 1 hora para Deus no seu dia. Era algo inegociável. Era algo intransferível. Era algo que ela não trocava por nada na sua vida. E os seus filhos sabiam muito bem que a hora de oração da mamãe não podia nem imaginar em quebrar, nem imaginar em fazer bagunça, porque senão eles sofreriam as consequências disso. Essa mulher, ela sabia que ela precisava semear aos pés de Jesus para ver crescer na vida dos filhos uma vida transformada, consistente e que fizesse toda a diferença. E essa mulher então investia dia após dia essa prioridade aos pés da cruz em oração, como também ensinando seus filhos a viver de acordo com a piedade cristã. Tanto é que na própria biografia de John Wesley, ele enfatiza a influência da sua mãe em sua vida, em sua conversão, em sua obra ministerial, porque ela era uma mulher que não trocava nada a sua vida com Deus em favor dos seus filhos. Você se lembra da vida de Jó? Que história maravilhosa! Ele foi o homem mais rico do mundo conhecido daquela época. E a gente sabe que as demandas do negócio, principalmente quando há muitos negócios, o tamanho das demandas que não surgem por causa da sua profissão, por causa dos seus muitos empreendimentos, mas Jó não trocava sua vida com Deus por nada. Todo dia ao amanhecer, ele dedicava um tempo para fazer as suas ofertas, para fazer a sua oração, para dedicar um tempo diante de Deus em favor dos seus filhos. E queridos, que essa mesma semente de prioridade caia no nosso coração e brote para nos mostrar o quão importante é estarmos ao nosso Deus, junto com o Senhor, para buscarmos a presença dEle. Por isso, queridos, não troque a sua presença por nada. Mães, não troque a sua oração por nada. Eu acredito que ninguém pode orar como uma mãe pelos seus filhos. Por quê? Porque a mãe, ela ama
com um amor que é sem igual. Ela tem um clamor que é carregado de paixão. Ela tem uma vida de oração que é cheia da piedade, da empatia e da graça que somente aquela que teve dentro de si uma pessoa vai orar como ninguém outra. Nós precisamos orar como as mães precisam orar, com todo o coração, com toda a súplica, para ver resplandecer a glória de Cristo. Segundo, eu também quero enfatizar hoje que além da prioridade, é importante a perseverança. E aqui entra a segunda questão mais importante da nossa vida, que não é apenas orar uma ou outra vez, mas é mantermos uma rotina de oração. Você sabe como isso é difícil? Como é difícil? Não é difícil começar, o difícil é manter. Mas como disse certa vez um pastor, a perseverança é a mãe das virtudes. A gente precisa aprender a priorizar a perseverança em orar, em buscar a presença do Senhor, é mantermos-nos diante do Senhor em oração, é perseverar diante de Deus orando. Às vezes, queridos, vai ser necessário orarmos por anos, por meses, quem sabe por décadas, para vermos o agir da graça de Deus. Será que estamos dispostos a isso? Será que a gente tem uma disciplina para conseguir se manter firme, inabalável, em oração, na presença de Deus, e muitas vezes sem qualquer sinal da graça dele? Ah, queridos, que Deus nos dê essa disciplina, é uma disciplina que nós temos muito que aprender, é uma perseverança que a gente tem muito que colocar em prática na nossa vida, mas eu clamo a você, não desista de orar, não deixe de buscar a presença de Deus, mesmo quando surja distrações, mesmo quando venha outras demandas que aparentemente são mais urgentes, que nada possa trocar essa prioridade na nossa vida. A gente sabe que o inimigo vai se levantar contra a nossa família, contra aqueles que amamos, mas nada é mais importante do que mantermos-nos firmes no fronte de batalha, é nos mantermos resistentes, resilientes diante do Senhor. Não importa o que aconteça, me manterei firme. Não importa se eu estou vendo sinais ou não da graça de Deus, eu ficarei onde estou, aos pés da cruz, chorando, clamando e buscando a presença do Senhor. Amém? Que Deus nos ensine a prioridade da oração. Que Deus nos ensine a perseverar em oração. Terceiro, que você não descanse até ver os seus filhos ou as pessoas que você ama convertida aos pés da cruz. Queridos, não deixe de chorar, não deixe de clamar, não deixe de buscar até ver a tua casa na presença de Deus. Não se acomode, não desista, não desanime, não aceite pensamentos tais quais: ele escolheu este caminho, ela decidiu por isso. Se é essa a vida que ele quer, deixe. Não se acomode ou não aceite pensamentos que diz: cada um tem sua escolha. Se ela quer, se ele quer seguir por esse caminho, eu lavo as minhas mãos, não orarei mais, não falarei mais do amor, não buscarei mais a graça de Deus. Não aceite estes pensamentos. Precisamos aprender, queridos, que para termos uma vida poderosa de oração, persistente na vida de oração, isso tem que ter dentro de nós uma motivação que vai além daquilo que até hoje vivemos, que é não descansarmos até vermos nossos filhos, até vermos nossa família, até vermos as pessoas que amamos sendo alcançadas, salvas pela graça do nosso Deus. Se você desistiu, volte a orar, volte a buscar, volte a clamar ao Senhor. Não se acomode por ver os seus filhos longe, não desista deles, não desista. Eu sei que às vezes você pode ter enfrentado lutas, dificuldades, afrontas que mexeram com você, mas isso não pode ser razão
motivo para desistir desses que amamos de verdade. Certa vez eu ouvi a história de uma mãe. Uma mãe que foi confrontada pela sua filha, assim como a história do filho pródigo, onde a sua filha, já jovem, chegou para ela e falou: mãe, eu estou indo embora, eu não vou mais ficar aqui, viverei a minha própria vida, vou escrever a minha própria história, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de você, vou me aventurar, vou buscar a minha própria independência, vou viver os sonhos que eu sempre tive. Aquela mãe implora, ela chora, ela pede, ela suplica para a filha ficar e não ir embora de casa. Mas a filha estava decidida, não teve o que fazer para convencê-la. Ela resolveu ir. Essa história aconteceu lá em Londres. E essa mãe fala para a filha: filha, se você está decidida a ir, eu não tenho como te impedir. Mas nada vai me impedir de sempre orar por você, porque eu te amo. Porque eu sei que Deus tem uma obra na sua vida. Você pode ir, mas eu nunca deixarei de orar. Eu nunca deixarei de orar e nunca trancarei as portas de casa, porque sempre quando você quiser, você pode ter a certeza que a tua casa é aqui, que Deus tem algo para você aqui, Deus tem o melhor para você. As portas estarão sempre abertas para você voltar. Aquela jovem pega suas coisas, pega sua mala e vai embora de casa. Ela viveu a vida que ela sempre quis, mas era uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, uma vida de farra, de orgia, de bagunça generalizada. Ela viveu no pecado, até que toda essa vida levou tudo o que ela tinha, acabou com a sua alegria, com a sua razão de viver, com a sua esperança. Essa jovem agora se encontra sem motivos para viver, porque ela deixou quem ela amava, ela deixou os caminhos do Senhor, ela deixou a sua casa, ela se entregou à perdição, acabou com todos os dias da sua história. Não restou nada para ela, a não ser pensamentos de morte. Ela já não tinha mais motivos para viver. Ela estava pensando em se matar, tirar a sua própria vida. Ela não tinha mais razão para viver, perdeu a alegria, o sentido de viver. E ela estava para se jogar de uma ponte. Até que, ao contemplar aquela visão da morte, passa por ela um homem que mudou a sua história. Por quê? Porque quando ela estava saindo de casa, a mãe dela falou assim: filha, eu vou te dar essa flor como uma lembrança que eu sempre estarei com você em oração, porque eu te amo. Era uma rosa branca. E a mãe dá aquela rosa para aquela filha, que leva com ela essa rosa. Aquela rosa branca marcou muito a história daquela menina, porque foi o último contato, o último vínculo que ela tinha tido com a sua mãe, que disse que estaria em oração por ela. E quando, muitos anos depois, ela estava para se matar, se jogar daquela ponte, passou por ela um homem de Deus, que estava indo para a sua igreja. E esse homem vê que aquela moça estava com um olhar perdido, desolado, volta até ela e fala: minha jovem, o que está acontecendo com você? Ela começa a chorar e explica a razão do seu choro. E aquele homem tira da sua lapela uma rosa branca e fala: minha jovem, você tem muito valor, assim, eu quero te presentear com essa rosa. A hora que ela vê aquela rosa branca que aquele homem estava dando para ela, em sinal de carinho, de amor, ela começa a chorar compulsivamente, porque ela se lembra de tudo aquilo que a mãe havia falado para ela.
E aquele homem faz um convite para ela, dizendo que ele estava indo para a igreja para cultuar o Senhor. E se ela não queria ir com ele, ela aceita, ela vai. Naquele dia a palavra toca em seu coração e ela resolve dedicar a sua história agora de volta aos pés da cruz. Ela se reconcilia com Deus, ela volta para casa, ela abraça sua mãe e tem a sua história mudada. Aquela oração daquela mãe, aquela vida perseverante de oração daquela mãe não foi em vão. Deus alcançou a sua filha, mesmo à beira da morte. Deus traz ela de volta e muda a história dela, trazendo ela para a renovação na presença do Senhor. Deus restaurou a vida dela. Não desista. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família, até vê-los nos pés de Cristo, porque Deus tem o melhor para todos nós. Você crê que Deus pode alcançar o perdido? Você crê que Deus pode restaurar? Deus pode, Deus pode. O que nos cabe é clamar, é buscar a presença de Deus para que isso aconteça. Quarto, priorize ter seus filhos mais conhecidos diante de Deus do que diante dos homens. Vou repetir. Priorize ter os seus filhos mais conhecidos diante de Deus do que diante dos homens. O que eu quero dizer com isso? Quando você tiver uma vida de oração perseverante, para que Deus os salve, que você também ore para que Deus os use poderosamente, para que eles não sejam grandes apenas aqui na terra, mas que eles sejam grandes nos céus, para que eles sejam influenciadores, não apenas do que está acontecendo aqui nessa vida, mas que Deus os conheça e que Deus possa conhecê-los nos céus também. Que você consagre a vida dos seus filhos ao Senhor, para que eles sejam usados por Deus, não apenas salvos, mas usados por Deus. Percebe? Qual foi a última vez que você orou pedindo para que Deus use o seu filho, a sua filha? Qual foi a última vez que você orou pedindo para que Deus faça dos seus filhos um instrumento de vida, de salvação? Você se lembra da história de Ana? Ana orou para ter um filho e quando Deus deu a ela um filho, ela consagrou o seu filho para Deus e falou: Deus, esse meu filho Samuel será agora teu, será para a tua honra, será para a tua glória, será para ser usado na tua obra. Eu o consagro a ti para que ele faça diferença na vida espiritual de outras pessoas. Vamos orar pedindo para que Deus dê graça, reputação, dê condições abençoadoras na vida dos nossos filhos, sim, mas não se esqueça de orar para que Deus faça do teu filho, da tua filha, homens e mulheres de Deus, que conheçam a Deus, que sirvam a Deus através das suas profissões, que influenciem essa geração através dos seus dias, através da sua influência, que Deus use poderosamente a vida dos nossos filhos. Que Deus assim faça para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que essa palavra fique no teu coração, para que você persevere em oração, tendo uma vida perseverante de oração na presença do Senhor, que o busca acima de tudo, orando pela salvação, e não apenas pela salvação, mas para que Deus os use poderosamente na sua obra, assim como Ana fez com o seu filho Samuel. Que Deus nos abençoe, que em oração e com uma vida na presença de Deus possamos colocá-los todos diante do Senhor, para que eles entendam que somente Deus tem o melhor para a vida deles. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, mamãe, que Deus te abençoe, mulher, que Deus te abençoe, pai, que Deus te abençoe, todos nós, pois temos essa influência direta ou indireta das nossas mães em nossas vidas. A nossa gratidão é eterna por todas elas. Precisamos orar pelas nossas mães, precisamos que Deus nos abençoe e levante mães, levante cristãos, levante um povo que vive de joelhos, que se põe de joelhos, para que os filhos
para que a família se mantenha de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Igreja de joelhos, famílias em pé. Que Deus assim nos abençoe e que o nome do nosso Deus seja bendito hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, que a sua boa mão seja sobre a vida de todos nós. Eu peço a tua bênção, ó Pai, sobre cada mãe, sobre cada mulher, sobre todos nós que somos gratos pela vida das nossas mães. Que o Senhor nos abençoe como igreja, para que em tudo o teu nome seja bendito e glorificado. Que assim o Senhor guarde, abençoe e fortaleça, para que sejamos uma igreja viva e poderosa aos pés da cruz, para que assim o nome de Cristo seja bendito e glorificado hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Uma ótima semana para vocês. Que Deus assim nos guarde e nos abençoe hoje para sempre. Amém. Amém.